Hoje, nesta aula gravada, iremos recapitular um pouco da aula anterior, para dar início à segunda parte, também a respeito do mesmo conteúdo, citações segundo a ABNT. Preparei um material resumo, que irei imprimir e entregar na próxima aula, com a finalidade de facilitar o trabalho que teremos de produção textual. Obrigada pela compreensão dessa aula online. Revendo, é de extrema valia, para a elaboração de trabalhos acadêmicos, entendermos o conceito de citação. Citação é quando trazemos para o nosso texto algumas informações, palavras ou ideias, que pertencem a outro autor. Por não ser de nossa autoria, todas as citações devem trazer identificação de seu autor. Ou seja, de modo geral a definição de citação é menção de uma informação extraída de outra fonte. Além disso, é preciso guardar que as citações podem ser diretas, indiretas e citação de citação. Toda citação direta deve conter o sobrenome do autor, sendo a primeira letra maiúscula, mais o ano de publicação, mais a página em que está inserida a citação. Mas preste atenção, existem duas propostas de utilização, vejamos a seguir. A citação direta, quando curta, deve conter até 3 linhas. Além disso, deve-se apresentar no texto, entre aspas duplas. Mas é possível colocar a citação, ao final do texto, como visto no exemplo, com o nome do autor, ano e página. Bem como, é possível colocar o nome do autor fora do parênteses, seguido de data e número da página. Veja o exemplo. No caso da citação direta longa, isto é, no texto com mais de 3 linhas, é possível usar alguns recursos anteriores. Ou seja, colocar a citação ao final do texto, ou ainda, retirar o nome do autor para ser colocado anterior à citação e no final do texto citado, colocar o restante das informações. Mas é importante respeitar recuo padronizado em relação à margem esquerda. Recomenda-se o recuo de 4 cm. Também o espaço simples entre linhas. Além da fonte menor, ou seja, com tamanho 10 ou 11. Agora, é muito importante, sem as aspas. Quanto à citação indireta, basta elaborar uma interpretação livre de parte da obra consultada, sem transcrever as palavras do autor. A citação não deve conter aspas e a indicação da página ou localização é opcional, veja o exemplo. Por último temos a citação de citação. É quando for transcrito uma citação direta ou indireta de um texto cuja fonte, deste citado, não se teve acesso ao original. Assim, nas referências usa-se a expressão APUD que significa citado por. Também pode acontecer no início ou final do texto. Pode ocorrer com o autor principal inserido ou não no texto. Mas deve ser indicada pela autoria e ano da fonte citada, acrescida da expressão APUD, e só então seguida da autoria, ano e número da página ou localização da fonte que foi consultada, se houver. Complementando as informações dessa aula, é importante ressaltar que nas notas de rodapé pode-se usar expressões em latim para facilitar a introdução das citações. Todavia é relevante entender que a primeira citação de uma obra em nota de rodapé deve ter sua referência completa. Só posterior, ou seja, as subsequentes podem ser referenciadas de forma abreviada ou utilizando as expressões abaixo abreviadas ou não. Para finalizar vou deixar, resumidamente, a maneira como citar obras que tenham de 1 até 4 autores ou mais. Muito obrigado e até o dia 7 de novembro.